Seguinte, vamos chamar o Zé Paulo Kupfer para falar com a gente. Coloca ele aí na jogada. Oi, Kupfer, boa noite. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, Kennedy. Boa noite, Zé Roberto. Tudo bom? Tudo bem por aí? Tudo bom? Tudo Tudo bom. ótimo. Zé Paulo, Olha você tem só, conta no Telegram, não? Eu nunca tive no Telegram, sempre achei aquilo muito Ah, estranho. E também chega, né? Porque eu uso o WhatsApp e percebi algum tempo atrás que aquilo também é uma rede social. Então é muita coisa. tá certo. coisa demais. Ou Olha seja, só, se depender do Zé Paulo Kupfer, o Telegram pode cumprir a ameaça que tá tudo bem. Por Endossamos. mim, porque sempre achei aquilo muito esquisito. É, o WhatsApp também, mas tem alguma coisa aqui no Brasil, mas o Bom, treco estão é fazendo até diretor do Banco fora, não tem Central nada aí. aqui. É muito estranho, é muito e esquisito. aquela coisa assim, meio Agente 86, Maxwell Smart, né? Tem aqui a mensagem, ela se autodestrói depois ali e tal, apaga e tal. Meio, quer dizer, rede social é tudo por aí, mas meio pirata, né? Um negócio esquisito. Ô Zé, nós vamos Ah, falar com o Kupfer sobre o papel do Eduardo Galípolo no Banco Central, que ele foi indicado lá para diretoria de política monetária, mas se você quiser pegar com ele de dicas de restaurante ali no Bom Retiro, você pode pegar, porque no sábado eu encontrei ele por lá, foi, apreciando lá a culinária judaica. O exatamente. Xoxana? Xoxana, foi Xoxana. uma. Da Era um, Clarice Haisto. era um antigo restaurante lá no Bom Retiro, de comida judaica, um dos poucos que tem em São Paulo, mas ele estava a perigo depois da pandemia, e um grupo de pessoas da Casa do Povo, que é um centro cultural antigo, tradicional, no Bom Retiro, também judaico, se juntaram para botar uma grana e reerguer a Sossana. E revisaram o cardápio, enfim, fizeram um retrofit. A Xoxana está viva, o marido, que chamava Adi, morreu, acho que de Covid exatamente. Ela está viva, com várias coisas lá no Bom Retiro, e eu fui conhecer, cruzei com o Kennedy, e achei que estava ótima. A comida estava ótima, é um lugar simples, é um boteco praticamente, frequência, né, Kennedy, variadíssima, não é só daqueles judeus que a gente vê nos filmes com aqueles chapéus, aqueles sobretudo estranhos. E para mim foi uma surpresa agradável. Bacana. Era Bacana. boa a comida dela e agora tá boa também. Vale a pena aqui em São Paulo. Legal. Dica culinária. É, Agora vamos para outra é, área de Zé Paulo, vamos especialidade para do povo. coisas mais indigestas agora. Vamos para Pois é, taxa de se eu juros, pudesse, Banco eu só Central. cuidava de coisas culinárias, que eu gosto de cozinhar também. Mas vamos lá, vamos para as Zé coisas. Paulo é um bom cozinheiro, eu sou testemunha, viu, Kennedy? É um bom cozinheiro. Isso aí é bom. Olha aí. É. Zé Paulo, é o seguinte: qual é o papel do Galípolo no Banco Central? O que a gente pode esperar dele lá no BC? O Eduardo Olha, Galípolo, o Gabriel Galípolo, é secretário executivo da Fazenda, foi indicado para a diretoria de política monetária do Banco Central então, pelo Haddad e pelo Lula. precisa invocar um pouco os espíritos para saber o que vai ser a, a presença agora de uma cunha dentro do Copom, né, do Comitê de Política Monetária, que é o organismo que reúne os diretores do Banco Central, um colegiado que decide a política monetária, basicamente para onde vão os juros básicos da economia, né? Até agora, nos últimos anos, muitos anos, um pouco diferente do que era antes, mais lá atrás, mais nos outros Lulas, até no Fernando Henrique e tudo mais, o Banco Central, especialmente do Temer para cá, um pouco já com Dilma pelo outro lado, mas do Temer para cá,
é um banco central de uma nota só. Isso é bom, ruim? Depois a gente pode ver, mas era de uma nota só. E agora vai deixar de ser de uma nota só. Eu fiz um cálculo, fiz uma pesquisa meio na unha, e eu fui olhar as últimas 50 reuniões do Copom, ou seja, do Banco Central, da diretoria do Banco Central, elas vão de janeiro de 2017 até agora. Tá? Então, foram 50 reuniões que eu olhei o comunicado que é emitido quando termina a reunião. Aí eu vou agora propor para vocês uma aposta. Quantos desses 50 comunicados não foram por decisão unânime? Fala, Kennedy. Chuta. Você já falou que era Banco Central de uma nota só. Você pegou de 2017 para cá, governo Temer, eu vou dizer que todas. Pois é, teve uma reunião em que houve um dissenso. Foi a reunião de setembro do ano passado. A taxa Selic, a taxa básica, já estava em 13,75 e dois diretores do Banco Central acharam que precisava subir mais 0,25 pontos. Queria ser mais falcões ainda. O dissenso era para ver quem era mais falcão, não pombo. É isso. Não sei, mas coincide que são exatamente os dois, se não me engano, que vão terminar o mandato no final deste ano. A Fernanda Guardado, que é diretora internacional, e deixa eu ver aqui, não me lembro o nome dele, Renato Dias Brito Gomes, que é da organização do sistema financeiro. É o cara que cuida da fiscalização das operações do mercado financeiro, troca societária, banco que está sendo criado, banco que está trocando de dono, enfim, da organização institucional do sistema financeiro. Os dois são o Renato, ele tem uma formação na França, mas voltou para cá, para a PUC do Rio de Janeiro. A Fernanda é PUC do Rio de Janeiro e a nota só da diretoria do Banco Central, nas áreas em que não são servidores de carreira, as áreas de fiscalização, as áreas de administração, de RH, enfim, é tudo PUC Rio de Janeiro. Aí, agora, volta a questão. É bom um Banco Central, e é independente, hein? Tem que levar isso em conta. Independente Você não pode de quem? mexer nos diretores, a não ser por falta gravíssima, ou então quando termina o mandato, e aí pode trocar. Né? Eles têm mandato fixo assegurado. É bom que seja uma nota só. Se não é nota só, isso prejudica a política monetária, ela funciona menos, o pessoal confia menos, confia mais, ou não. Ou o dissenso enriquece as decisões e faz elas ficarem mais condizentes com a realidade e as necessidades. Eu acho que você já respondeu meio aí. Eu acho que o dissenso enriquece. E a PUC, você entende muito mais do que eu, explica para quem está nos vendo, é uma escola conservadora em política monetária, em economia. É um ninho mais ortodoxo, não é isso? É um pessoal que tem uma visão. Sim. Olha lá, Gustavo Franco. Sim. Não é? Sim. O Gabriel Galípolo, ele vem de uma formação já mais heterodoxa. Ele estudou na PUC São Paulo, fez mestrado lá também. A PUC São Paulo é normalmente associada à Unicamp. São as escolas mais de ponta que tendem mais ao ensino de uma economia
desenvolvimentista, mais heterodoxa, menos clássica, menos papel da moeda, etc. e tal. Entendeu? Ele já vem dessa formação, e a outra diferença que eu acho que é interessante, e, de novo, é melhor assim ou não é? Ele está sendo apresentado como banqueiro, ele foi, de fato, presidente do Banco Fator. O Banco Fator não é um banco. O Banco Fator é um banco, obviamente, mas é um banco de investimento, é uma casa de negócio. Inclusive, a parte de gestão de fundos de investimento do Fator é menos relevante do que a sua parte de negociação, de fusões e aquisições, digamos, como chama isso? Intermediar negócios entre empresas e de fazer assessoria financeira e de administração para empresas. E o Gabriel presidiu o Banco Fator, que não é um banco de operação assim pesada no mercado financeiro, e ele não tem experiência de operar a mesa. O que ele está substituindo, o Bruno Serra, é bem o tipo do banqueiro central que a gente passou a ter dos últimos anos para cá. O Bruno Serra estudou no INSPER, que é outra escola de linha bastante ortodoxa. Ele fez mestrado na USP, que é uma faculdade eclética, né? E ele veio de 10 anos de gestão de ativos, especialmente na renda fixa, do Banco Itaú. Então, ele era um diretor de política monetária que era um cara que botava a mão na massa na gestão de ativos, de investimento. O papel do diretor de política monetária é exatamente conduzir a política monetária para o que é decidido lá no Copom, porque você não acha assim, os caras estão lá, fazem uma reunião, sentam lá naquela mesa e assim, a taxa básica de juros vai ser 13,75 nominais ao ano. E daí vai todo mundo para casa e estamos conversados. Me lembra, vou fazer aqui um parênteses, reuniões de pauta da Isto É, nos anos 80, a gente tinha não só o Mino, como a presença de gente importante lá. E, normalmente, eram pessoas que não eram jornalistas. Quando acabava a reunião de pauta, segunda de manhã, que a gente olhava e dizia assim, agora que vai começar a pauleira da semana, esses convidados diziam, bom, agora que está tudo resolvido, vamos almoçar. No Banco Central também não é assim, eles não decidem aquilo lá e tchau. Precisa fazer com que a quantidade de moeda em circulação, a quantidade de dinheiro em circulação e tudo mais, faça com que a taxa básica seja de 13,75 no momento. Paulo, ou seja, a diretoria de política monetária é uma diretoria mais de formulação da política monetária ou ela exige um trabalho de operação de mesa, ou as duas coisas? Existe assim, trabalho de operação, evidentemente que o diretor não precisa operar, mas tem que ter gente junto com ele que sabe operar, não é verdade? E ela é uma das diretorias para a decisão de juros mais importantes que tem. Então, essa é a minha pergunta para você. O fato de você colocar um cara mais heterodoxo lá, indicado pelo ministro da Fazenda, que já não é uma coisa trivial você ter o segundo do Ministério da Fazenda migrando para o Banco Central. E nessa diretoria específica, que é a diretoria responsável pela execução da política de juros, esse voto dele, mesmo sendo apenas um,
ele pesa mais? Ou seja, tem mais chance de a taxa de juros cair? Não, não, ele pesa mais, ele tem peso na conversa, no convencimento, mas se não votarem com ele vai ser um voto dissidente, se for. Porque também precisa ver que ideia é essa de pôr o secretário executivo da Fazenda no Banco Central. E que personagem é esse? Que perfil ele tem para que seja o escolhido para isso? Todo mundo está falando, eu concordo, mas isso também tem que ser comprovado, o pudim tem que ser provado, que ele vai para lá, não vai fazer muita marola, até o estilo dele não é um estilo estridente de ficar brigando, de dar entrevista, de sair falando. Ninguém acha, muita gente acha que não vai ser isso, eu concordo, porque ele vai estar esquentando cadeira para presidir o Banco Central a partir do primeiro dia de 2025, que no último dia de 2024, o nosso conhecido Campos Neto vence o seu mandato. Até lá, o Lula vai ter indicado 4 dos 8 diretores. Quando virar 2024, 4 diretores terão sido indicados pelo Lula. Então, seria uma preparação para o Banco Central do último ano, o Banco Central do Lula. Tá certo? Começaria com essa cunha. Eu acho isso. O Galípolo é uma cunha que o governo Lula botou no Banco Central, mas não vai sangrar, não vai empurrar com uma marreta, não vai pegar uma marreta e bater nessa cunha para ela rachar o negócio lá. Mas, para começar esse trabalho, e de toda maneira, né, vai romper certamente com as unanimidades. Olha, estou pensando agora, pensando alto, vocês que sabem mais disso do que eu, me corrijam. O André Mendonça e o Cássio com K no STF, eles mudam as coisas lá? Só na turma, não no plenário, né? Sim, E mas Tem sempre a tem poder possibilidade monocrático grande. É É. uma outra composição, porque o poder monocrático do ministro do sistema do ministro Supremo é grande, tem também a questão da turma. Lá no BC, com esse nível aí de consenso demonstrado nos últimos anos, o Galípolo vai ser um estranho no ninho. Agora, ele está sendo indicado numa expectativa do Haddad e do Lula que comece a fazer um debate sobre a sim, taxa de redução e convença lá, porque sim, se for esperar sim, para 2025, exatamente. Agora, né? eu li em algum lugar Olha, que o, eu, que eu o, que não o, que o consegui presidente do Banco ler. Central não achou ruim a indicação dele, ao contrário, teria até de alguma maneira endossado, porque para ele é bom que tenha alguém lá dentro provocando discussões diferentes das que há hoje, porque ele pode chegar para os amigos dele de mercado e falar: olha, eu tentei, mas veja bem, os caras botaram lá um infiltrado, não queria rachar, perder a hegemonia do banco, perder a unidade do banco, tal. Tive que ceder um pouquinho, entendeu? Tá até dar um discurso para ele se sair melhor Pois com os amigos eu para acho onde ele vai voltar depois de tá 2025, né? certo. Tudo somado, só podemos dizer o seguinte: vai ser uma experiência nova. Do que isso vai resultar, a gente não tem muita certeza para poder falar. Pode especular, obviamente, e nós estamos fazendo isso, e é uma coisa legítima, mas o que vai de fato acontecer, a gente não consegue saber. Vai ser diferente do que tem sido. Eu fiz uma pesquisa também, infelizmente eu não consegui dados tão recentes quanto eu queria. No Federal Reserve, de 2008 a 2014,
teve pelo menos um dissenso em cada reunião. Pelo menos um cara que votava lá, e normalmente são os presidentes dos FEDs regionais, né, que formam o Comitê de Mercado Aberto, teve sempre alguma dissensão. E há uma discussão se isso enfraquecia ou não a política monetária do FED. A história mostra, de 2008 para cá, que não enfraqueceu nada. O FED teve um papel crucial na saída das crises que a economia americana e mundial, a economia global, viveram do grande crash de 2008, que já começava em 2007, para cá. Então, é uma experiência nova, uma novidade. Agora, minha opiniãozinha humilde, num negócio que não estava dando certo. Porque e eu não sou contra o Banco Central Independente, eu acho que, porque ficam dizendo, mas tem autonomia informal. Ué, se ela é informal, melhor que ela seja formal, para não ficar uma coisa de papo de boteco. Agora eu tiro. Não. Enfim, mas o fato é que, coincidência ou não, na situação, pandemia, perereca e tal, nos anos do nosso BC formalmente independente, ele errou o negócio, ele não controlou a inflação. A inflação, nos 3 anos, superou o teto da meta. Precisou fazer cartinha para o ministro da Fazenda, dizendo, erramos aqui, teve isso, teve aquilo, e agora... Permite um parênteses, Zé Paulo? Consertar, hein? Essa cartinha é para inglês ver, né? Porque não tem nenhuma consequência prática, é só para prestar contas, prestar satisfação, né? Uma satisfação que você dá, mas não tem nenhuma consequência prática. Quando fizeram a mesma coisa com a política monetária, fiscal, essa proposta, desculpa, com a política fiscal, que é essa que está para ser votada no Congresso, a chiadeira no mercado, inclusive do Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central no governo Fernando Henrique, foi: não, isso vai acabar com a política, não tem credibilidade nenhuma. Fiscal. Vai acabar com a lei de responsabilidade fiscal, porque não tem consequência, não tem punição. Quer dizer, explica qual que é a diferença. Por que para um vale e para outro não? Não. Então, questão aí são pontos de vista. O Haddad mesmo diz que o que ele pensou no arcabouço dele lá era parecido com o sistema de meta de inflação. A punição era reputacional. Nós estamos aqui dizendo que o Campos Neto preside um Banco Central que não consegue botar a inflação na meta e que tem que ficar fazendo cartas e prometendo que vai fazer isso ano que vem. Não tem nenhuma punição, nada disso, mas a reputação dele, convenhamos, está mal, não está não? O que vocês acham que está? Gente, o mercado não, o mercado adora. A mesma coisa que acontecerá com a reputação do Haddad se ele aprovar esse novo parâmetro fiscal, essa regulamentação toda, e as contas públicas não melhorarem. É capaz de só eu, você e o Toledo sermos críticos do Roberto Campos no jornalismo. A reputação do cara está intocada no jornalismo e no mercado. Ama o cara não cumpre a meta. O cara não quer prestar satisfação, tem a maior taxa de juros do planeta, a imprensa acha o cara um gênio e o mercado ama o cara. Só nós 3 aqui. Aí não é a imprensa, né? Aí é aquela turma que está pendurada nas fontes do mercado financeiro, né? O que a gente pode fazer? Tem outro. Eu gosto, não sei que você está falando mal de mim aí, não. Eu gosto muito do Roberto Campos Neto, entendeu?
Inclusive, escrevi uma reportagem dizendo que ele tinha conta no exterior, mas que não tinha problema nenhum dele ter essa conta lá, porque ele declarou para a Receita, entendeu? Tem problema nenhum o presidente do Banco Central brasileiro preferir ter dinheiro no exterior do que no Brasil. Absolutamente normal. Não, então, mas é porque é ponto de vista. O mercado financeiro quer que a política fiscal tenha punição que criminalize a política fiscal. Se você pensar, as coisas do arcabouço, as punições, elas existem ali, tem que botar menos despesas, isso e aquilo, são relativamente fracas, mas também o outro lado dessa história é criminalizar o cara incorrer em crime de responsabilidade porque ele não conseguiu cumprir a meta de superávit primário, sendo que ele não tem todos os instrumentos para Você sabe para que é isso, né? controlar o superávit primário. Você sabe para que é isso, né? É para você já capar o candidato potencial a presidente da República antes de qualquer coisa, entendeu? Você condenar a não incluir o pobre no orçamento, e precisa incluir o pobre no orçamento. O pobre está fora do orçamento. Você condena isso e ainda cria, aí vocês sabem melhor, cria uma instabilidade institucional política que nenhum país consegue minimamente ir para frente de um jeito desse, entendeu? Então, é uma situação, crie outras punições, entre aspas, que não criminalizem o político, o presidente. Caramba, só tem essa possibilidade? Não é verdade. Outra coisa, reclamam que não tem contingenciamento de 2 em 2 meses se não cumprir a meta bimestral. Mas, caramba, arruma outra maneira de controlar isso, porque contingenciamento significa, se for levado a sério, nunca sempre se dá um jeito, aqui e nos Estados Unidos e no mundo inteiro, significa parar com a máquina pública, significa confusão no Congresso, significa tomar lá enfim, a troco do quê? Não contingencia hoje, mas no final de um dado período, faz o ajuste, tem como. Enfim, eu acho... Paulo, precisamos fazer a nossa síntese aí, que o tempo urge. Você usou uma frase que eu gostei, que o governo colocou um pezinho no Banco Central, mas nada além disso, né? Que é? Qual é a frase? O governo colocou um pezinho no Banco Central, mas nada além disso, né? Por enquanto, nada além disso. Um pezinho no Banco Central, sem dúvida nenhuma, né? E o que tem que ver agora é se isso vai trazer vantagens para a política monetária, para a política de juros. Olha só, Renato Sá. Vai ser diferente. O pessoal gosta da sua participação aqui. O Renato Sá está muito ativo hoje. José Paulo Kupfer é um mestre. Vanessa Carvalho, vocês são excelentes. É uma delícia poder ver profissionais como vocês à vontade para expressar seus posicionamentos e análises. Muito obrigado, Vanessa. O Renato Sá voltou. Tem uma participação especial aqui agora no Análise da Notícia. É a Brigitte, que é a minha gata, que acabou de passar aqui e deixou mas olha, Kennedy, para esse nosso simpático que nos assiste e disse que eu era um mestre, eu entendo, agradeço a menção simpática, estimulante, mas faz um tempo, quando fala mestre, eu ouço assim, o Zé Paulo é aquele jornalista velho. Nada. Ele falou, ele chama Renato Sá, ele falou assim, não, Zé Paulo, ele falou, acompanhar o trabalho de vocês, dá até vontade de estudar jornalismo. Muito bom. Não faça isso, Renato, pelo amor de Deus. Não quero ter esse peso na consciência. Olha, eu acho, estuda alguma coisa. Estuda alguma coisa, né? Que tenha mais futuro, né?
Já fiz a síntese aqui para o Zé Paulo, que é governo pôs um pezinho no BC e só. E agora eu vou fazer uma síntese sobre o Zé Paulo, que é o seguinte: o Zé Paulo é que nem a Rita Lee, é diferente da Rita Lee, que a Rita Lee disse que era uma boa pessoa, mas não era um bom exemplo. O Zé Paulo é uma boa pessoa e um bom exemplo. Boa. Valeu. Eu queria ser mais rebelde como ela. Eu até sou um pouco, já tomei na cabeça por causa disso. Por exemplo, eu sou rebelde, Zé. Eu não aceito essa coisa da economia vista pelo mercado financeiro. Eu sou mais cético com relação a esse troço. Entendeu? Não sei se é porque eu estudei economia, acho que não. Acho porque eu já vi muito essas histórias, entendeu? Então eu olho para essas conversas que os caras falam, que os colegas reproduzem em excesso, eu fico olhando e dizendo assim, não é bem isso que eles estão falando, entendeu? Então eu sou um pouquinho rebelde também. E já tomei minha cabeça legal por causa disso. Você sabe. Nós dois já tomamos. Já estamos acostumados com isso. Nós somos bons exemplos e um pouquinho rebeldes. Medalha de honra. Obrigado, ótimo. As cabeçadas são medalhas de honra na vida da gente.